Regra 1. Aplicação. As regras que se seguem, ou seja, as próximas regras até aí a regra número 41, são regras aplicadas a todas as embarcações em mar aberto e em todas as águas a este ligadas, navegáveis por navios de alto mar. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Palavra-chave aqui, né, vamos dizer assim, um núcleo, né, disso daqui, é entender isso daqui, que ele está falando acerca de navios de alto mar. Ou seja, o RIPEAN ele está com foco voltado muito para os navios de alto mar. E também nas condições em que esses navios de alto mar naveguem por águas, vamos dizer, interiores. Bom, então a primeira coisa que ele coloca aqui, ele fala em mar aberto. Por que ele fala em mar aberto? Pessoal, uma coisa muito simples, né? Em mar aberto, as condições de perigo são muito maiores. Embora você tenha mais espaço, embora você tenha maior possibilidade de se safar de um abarroamento, de uma colisão, quando ocorre uma tragédia, um resgate no mar aberto, tudo é mais difícil. Se você, por acaso, estiver tendo um problema com seu navio num lugar próximo de terra, tá tranquilo. Como diz aí algumas músicas, né? Tá tranquilo, tá favorável. Você vai perder o navio, mas você tá ali muito próximo de terra, tá todo mundo vendo você. No meio do mar, tudo é mais difícil. As equipes de resgate demoram tempo para chegar, a mobilização demanda um tempo e assim sucessivamente. Então, a regra 1, ele diz que o RIPEAN é aplicado a todas as embarcações em mar aberto e também em todas as águas, ele generalizou, né? Que estão ligadas a mar aberto e que sejam navegáveis por navios de alto mar. Nada nesta regra pode prejudicar o cumprimento de regras especiais. E aqui, Júlio, que bagulho é esse aqui de regras especiais? Eu não estou entendendo isso aqui. Como a convenção ela está buscando um entendimento e uma padronização para condições de mar aberto ou quando navios de alto mar estão em condições de águas interiores, cada país vai definir suas regras especiais de acordo com suas necessidades para situações específicas daquele contratante. No nosso caso aqui no Brasil, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, depois vocês pesquisem lá para saber se eu não estou falando besteira, mas eu acho que é isso. No caso do Brasil, a norma 2, no seu capítulo 11, ela apresenta uma suplementação do COREG para condições de águas interiores. Tá? Para condições de águas, navegação em rios, lagos, lagoas, etc. Por aí vai. E aqui também já fica uma dica. Se você for pegar, por exemplo, o RIPEAN da Guarda Costeira Americana, que eu aconselho, porque é muito bom em termos de figuras, vocês têm que tomar cuidado justamente nessa parte. Porque lá o americano ele tem muito bem dividido isso. Ele chama de International e Inland. International é o que todo mundo entende da regra. Inland é uma especificidade daquele país. Então, o inland do americano não serve para a regulamentação aqui no Brasil. No Brasil, falando de regras especiais emitidas por quem? A autoridade competente. Quem é? A autoridade marítima. Elas devem, o mais que possível, estar acompanhando a regra internacional. Então, as regras especiais de cada país, elas complementam, elas dão um aditamento. Mas, como está escrito aqui no nosso estudo, dificilmente ela vai
falar uma coisa que vá de encontro ao que está estabelecido aqui na regra internacional. Então, é isso daí. Norma 02, capítulo 11, ele fala das regras de RIPEAN para navegações interiores. Depois você vai lá e vai dar uma olhadinha nisso daí. E, com certeza, o professor da matéria vai abordar esse assunto quando ele explicar legislação. Seguindo, pessoal. A negligência a estas regras não exime qualquer tipo de embarcação, proprietário ou comandante, das responsabilidades. Por isso que foram criadas regras. Tá? Ao interpretar e cumprir as regras, é necessário saber que condições especiais ou limitações nas embarcações sempre serão consideradas para se evitar um perigo imediato. Pessoal, o recado aqui é o seguinte: existem as regras, existe a convenção, existe o acordo, né, a concordância das partes integrantes em cumprir, etc, etc, etc. Mas a regra de ouro, o que eu considero aqui como carro-chefe, é: não bata. Isso aqui pode colocar aí no seu estudo como nota do instrutor. O recado geral aqui das normas é: não bata. Ou seja, não abarroe e não colida. Seguindo, pessoal. Regra 3, definições gerais. Tá aqui, já saiu questão de prova, hein? A primeira definição que a gente tem que estar bem no sangue, bem ali convicto de saber, porque caso você não entenda esta definição, terás problemas quando for estudar a Lei 2.596, terás problema quando for estudar a Lei 2.180. Então, à luz do RIPEAN, não estamos falando mais de COREG, né? Estamos na regra 3, definições gerais. À luz do RIPEAN, o que é uma embarcação? Qualquer tipo de embarcação, inclusive sem calado, naves de voo rasante e hidroaviões, utilizados ou capazes de serem utilizados como meio de transporte sobre a água. Essa é a definição que você precisa levar para você. E aqui, é importante a gente também deixar separado aqui isso daqui, ó. Quando ele fala de naves e tudo mais, parará pererê, o que é de embarcação não tem muito mistério pra gente, né? Isso aqui é bem simplesinho. A gente consegue entender facilmente. Agora, o problema vai residir aqui, ó. Naves de voo rasante e hidroaviões. Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque ao longo do nosso módulo aqui nós vamos ver que existem condições em que essas coisas são tratadas como embarcações e existem condições em que essas coisas são tratadas como aeronaves. Você tem que saber diferenciar muito bem quando ela vai ser tratada como aeronave, como se fosse agente secreto, quando a identidade dela será de aeronave e quando a identidade dela será de embarcação. É isso que você vai ter que levar aqui do nosso estudo, tá bom? Letra B. Embarcação de propulsão mecânica. Toda a embarcação movida por meio de máquinas ou motores. Júlio, máquinas e motores não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa para o RIPEAN. Quando ele fala de máquinas, ele está considerando ali, vamos dizer, os motores a diesel, as turbinas, as propulsões nucleares, etc, etc, etc. Quando ele está falando de motores, né,
ele abriu uma canja ali, né, para o motorzinho de popa, para aquele motorzinho do pescador, para o jet ski, tá? Então, quando ele está falando movida por meio de máquinas ou motores, é essa diferenciação que ele quer fazer. Tudo bem? Vamos lá. C. Embarcação à vela. Importantíssimo também. Qualquer embarcação sob vela, desde que sua propulsão ou máquina, caso exista, não esteja em uso. Então, ó, o nosso estudo desta parte aqui, o importante é a gente ver isso aqui, ó. A embarcação tem que estar como? Primeiro, sob vela. Sempre sob vela? Não. Desde que sua propulsão ou máquina, vê que aqui ele não fala de motor, ele fala de propulsão ou máquina, caso exista, não esteja em uso. Qual é o método de propulsão da embarcação à vela? Não me interessa. Se por acaso ele não estiver em uso e esta embarcação só estiver utilizando suas velas para se movimentar através da água, neste caso, esta embarcação é chamada de embarcação à vela. Exemplo para a gente poder passar para o próximo módulo. Veleiro Cisne Branco da Marinha do Brasil. Ele tem máquina e tem as velas. Enquanto ele está utilizando única e exclusivamente para se locomover através da água as suas velas, esta embarcação é considerada como uma embarcação à vela e tem determinadas prerrogativas. Porém, a partir do momento, mesmo que ele use só um pouquinho, a partir do momento que ele utilizar a sua propulsão ou a sua máquina para se movimentar, neste ponto, esta embarcação deixa de ser considerada pelo RIPEAN como uma embarcação à vela e passará a ser tratada como o quê? Como uma embarcação de propulsão mecânica. A gente para por aqui, continuamos na próxima aula.